se encontra no livro segundo escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo número 1 aos 10. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quem encontrou, diga um glória. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Versículo número 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Podei-vos assentar? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma atualidade, um momento, um tempo que a palavra de Deus ela está sendo corrompida, ela está sendo deixada de ser primeiro plano. Nós estamos vendo muito a desobediência à palavra de Deus. Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo número 3, exortando os crentes a buscarem a Deus, a buscar a palavra de Deus. Ele incentiva a manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. E deixar também para trás o nosso passado, deixar o velho homem, como foi dito no versículo 9. Eu vou estar separando o texto em algumas partes, para que tenhamos uma facilidade melhor de entendimento. Versículo número 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Nesses 3 primeiros versículos, Paulo ele vem a nos falar sobre a nossa nova vida com Cristo. Ou seja, quando nós nascemos de novo. Mas quando nós nascemos de novo, paramos para pensar como. Aí vem um texto lá em João, capítulo número 3, que ele vem nos falar sobre um certo homem, um certo fariseu, ele era um certo fariseu, filho príncipe dos judeus, onde ali ele tem uma conversa com Jesus, Nicodemos. E ali ele pergunta, ele reconhece Jesus como mestre. E ele diz, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas Jesus ele responde dizendo, na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não verá o reino de Deus. E Nicodemos, confuso, intrigado com essa questão, ele pergunta a Jesus, mas como pode, eu sendo um homem velho, como pode, eu já sendo de idade, nascer de novo? Pode eu entrar pelo ventre de minha mãe e nascer novamente? Pode eu entrar novamente e nascer? Aí Jesus diz, no versículo de número 5, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Deus ele fala que é necessário nascer de novo. Ou seja, nós tenhamos aceitar a Jesus novamente. Porque, como diz lá no versículo número 16, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo que ele entregou o Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No versículo número 2 de Colossenses capítulo 3, nós devemos falar em pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. Ou seja, o que são essas coisas de cima? São viver em santidade, buscar a Deus, obedecer a palavra de Deus, colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Porque está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 6, verso 33,
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. No Mateus 6, nós podemos ver que nós devemos deixar o reino de Deus em primeiro plano, onde hoje em dia nós não vemos isso. Muitos na casa do Senhor mesmo, nós podemos ver que tem deixado as coisas do Senhor em segundo plano, tem deixado em primeiro plano como nós vimos. Assim como Paulo ele afirma, dizendo, pensai nas coisas, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo, no versículo número 3. Assim Paulo ele fala que nós estamos já mortos, escondidos com Cristo em Deus. Mas escondido vem... Como assim escondido? Escondido tem uma vida sob a proteção de Deus. Uma vida guardada por Deus. Ou seja, não pode ninguém guardar algo se não seja precioso. Não pode alguém guardar, por exemplo, um ouro se não vai ter um valor. Assim somos nós para Deus. Deus ele nos guarda porque nós temos um valor para Ele. Nós somos preciosos por Deus. Agora eu vou estar lendo o versículo de número 4 até o 7. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós nos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. No versículo número 4, nós vemos que Jesus é a verdadeira vida. Nós encontramos a verdadeira vida que está somente em Jesus. E como diz Jesus lá em Mateus, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se ninguém vem ao Pai, se não for por Ele. No versículo número 5, Paulo ele nos exorta a lutar contra a carne, a deixarmos as nossas práticas do passado. Eu venho lembrar também de Moisés, lá na época do Egito, onde, certa vez, lá em Êxodo, no capítulo de número 2, ele faz um homicídio e alguns egípcios, eles descobrem isso e o faraó enfurece sobre a vida de Moisés, onde ele foge para uma terra, ele foge para o Egito, onde ele habita numa terra chamada Terra de Midian, onde ele vive por vários dias, onde ele encontra com a sua esposa, Zípora. E no capítulo número 3 de Êxodo, certa vez Moisés ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian, onde ele, naquele momento, ele levou seu rebanho atrás do deserto e veio a Deus ao Horebe, onde era um monte que Deus falou com ele por meio de uma sarça ardente. E por meio dessa sarça, Deus ele chamou Moisés, mas antes que eles tivessem uma comunicação, antes que Moisés falasse com Deus, Deus fala para que ele atasse a sandália dos seus pés. Mas por que a sandália dos seus pés? As sandálias era o único objeto que Moisés ele tinha naquele momento, que era da terra do Egito, ou seja, que era do seu passado. A sandália que ele estava vestido naquele momento era tudo aquilo que ele tinha passado lá no Egito. Ou seja, para nós conversarmos com Deus, para nós chegarmos na presença de Deus, nós temos que largar o nosso passado, temos que largar as nossas práticas do passado, deixar os nossos pecados e sim viver uma nova vida. No versículo de número 5. No versículo número 6, nós podemos ver a ira de Deus com os filhos da desobediência, ou seja, aquele que está na prática da carne, ou seja, que nós vemos que muitos ainda estão na casa de Deus, mas ainda estão na prática da carne, ou seja, está vivendo a concupiscência, está vivendo a prostituição, está vivendo a impureza, a avareza. Paulo ele fala em Romanos, no capítulo de número 7, versículos 18 e 19, dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele fala que ele quer fazer o bem, mas em meio à luta da carne, ele vem falar que ele não faz. Assim, somos nós. Quando nós temos que lutar contra a carne, muitas das vezes nós não resistimos, assim, cometendo o pecado, como foi dito. A luta contra a carne não é fácil. Todo mundo nós sabemos que, mesmo nós estando na presença de Deus, muitas das vezes nós nos resistimos à carne, nós cometemos pecado, entramos em pecado. Porque a palavra de Deus diz que ninguém é perfeito senão o Pai. E o versículo de número 7, ele vem a nos lembrar do nosso passado, ou seja, aquilo que nós éramos antes de ser renovados, antes de nós sermos transformados por Cristo, antes de aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador. Como nós éramos. Assim, nós paramos um pouco a refletir sobre isso, como nós éramos antes, como nós somos hoje. Se nós antes fazíamos pecado, hoje nós devíamos ter mudado, nós devemos ter a transformação de Cristo em nossas vidas. Assim somos cada um de nós. Nós devemos ser diferentes, assim como está escrito lá no livro de João, Mateus, se não me falha a memória, capítulo 5, onde ele fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, onde nós devemos fazer a diferença, assim como Paulo, entre outros muitos, fizeram naquela época. Versículo de número 8, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros,
pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Assim como nós vimos no versículo de número 8, eles nos falam sobre a obediência a Deus. Assim como nós deixamos tudo para trás, ou seja, fomos transformados, renovados em Cristo Jesus, nós devemos continuar firme na obediência à palavra de Deus. Porque, como nós vimos lá no versículo de número 6, Deus vem sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, se nós estamos transformados, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Devemos seguir os caminhos certos, assim como Deus falou. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 9, não mentais uns aos outros, porque já despistes do velho homem com os seus feitos. Vem nos falar sobre as nossas práticas, assim como nós éramos no passado, que nós não venhamos mentir, como foi falado, não mentais uns aos outros. Ou seja, nós não venhamos lembrar do nosso velho homem, como foi dito. O velho homem, no sentido de como nós éramos no passado. Assim como nós vivíamos uma vida no pecado, uma vida na perdição no mundo, da carne, nós não venhamos mentir, como foi falado aqui nesta noite. E fazendo uma pausa aqui, lembrando um pouco sobre a proteção de Deus sobre as nossas vidas, eu lembro de Daniel, que lá no capítulo de Daniel, capítulo número 6, Daniel, por conta da sua adoração a Deus, ele é submetido a um castigo que havia naquela época, onde ele era jogado sobre uma cova de leões. E ali, por conta da sua grande adoração a Deus, contra a sua grande fé que ele tinha, Deus ele enviou seus anjos para que guardasse ele, ou seja, para que fechasse a boca dos leões que havia. E assim, Deus o fez. Deus ele guardou a noite inteira Daniel, onde os leões não puderam nem sequer tocar em Daniel. Assim nós podemos ver em nossa vida. Jesus mesmo protege, nos guarda. Assim somos Deus, nós somos preciosos para Deus. Muitas das vezes não enxergamos isso, mas Jesus nós nos amamos, porque, como foi falado, Deus ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele é maravilhoso, grandioso para convosco. E muitas das vezes não vimos isso. Muitas das vezes deixamos de lado isso. Nós muitas das vezes pensamos que somos largados no mundo, Deus largou nós no mundo, mas não foi assim. Deus ele está sempre nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Onde quer que andemos, Deus está conosco. Como foi falado lá no Salmo de número 46, Davi fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Deus é quem nós nos encontramos o refúgio, onde nós encontramos a nossa proteção. E no versículo 10, para estar concluindo, nós estamos falando sobre e vos vestiste novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ser imitador de Cristo. É isso que vem falar no versículo número 10. É isso que Deus espera de nós, sermos imitadores de Cristo. Ou seja, quando nós percebemos, o irmão ou irmã, que muitas das vezes nós vemos algo de diferente, nós percebemos a presença de Deus na vida dela. Nós vemos que ali, Deus ele usa aquela irmã. E assim devemos ser nós, devemos ser imitadores de Deus. Nós devemos refletir a glória de Deus sobre as nossas vidas. Assim como foi falado, devemos fazer a diferença. E não, muitas das vezes, ficar parados num assento, num lugar. Assim nós venhamos praticar a palavra de Deus. Que nós venhamos buscar a palavra de Deus. Porque Paulo ele não escreve essa palavra apenas para Colossenses, mas sim para nós de hoje em dia. Ele nos exorta a buscar a Deus, a buscar as coisas que são de Deus. Ou seja, as coisas que são celestiais. Buscar a santidade, buscar viver em santidade. Deus ele tem nos guardado sempre. E nós não venhamos esquecer disso. Porque muitas das vezes nós deixa para o lado. Muitas das vezes pensamos que muitas das vezes esquecemos das coisas. Muitas das vezes não devemos, muitas das vezes esquecemos que Deus tem guardado de nós, tem nos protegido, nos livrado de todo mal. Que Deus possa abençoar nossas vidas, para que nós venhamos tornar uma nova pessoa. Nós venhamos, por meio da nossa transformação, cumprir a palavra de Deus. Assim como disso foi falado, nós venhamos ser imitadores de Deus. Porque é isso que Deus espera de nós, para com os filhos.